A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, e João capítulo 15, no versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. De todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios. Os livros de Atos, capítulo 1, no versículo de 1 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais,
sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e versículo 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18, e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui apresentar as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para poder estar apresentando, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Produção! Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma das das nossas orações. São 19 orações que tem aí no pote. Peguem para mim o caderno de baixo. A oração de número 17. Só. Diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, hoje estamos sorteando os rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos aqui ao livro para vocês, para os rebanhos estarem meditando. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Capítulo 5 do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Levítico, capítulo 5. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Levítico, capítulo 5, contém 19 versículos, que diz assim: os sacrifícios pelos pecados ocultos.
que diz assim: ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o seu número de rebanho para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Romanos, contém 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Romanos, capítulo 6, contém 23 versículos, que diz assim: mortos para o pecado, nascido para uma nova vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus o Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Marcos, contém 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 8. Contém 38 versículos, que diz assim: a confissão de Pedro. E saiu o Senhor Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens quem eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhes disse: tu és o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17. Vamos ver aqui o livro para os rebanhos meditarem. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Livro de 1 João, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Vamos aqui, 1 João capítulo 5, contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos
que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o número de rebanho, um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos, que diz assim: deveres dos santos, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vão estar meditando aqui no livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses. Contém capítulo 1 de 1 Tessalonicenses para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem, contém 10 versículos, que diz assim: ação de graças pela fidelidade dos irmãos, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acácia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossos canais virtuais e as nossas igrejas virtuais estão apresentando, e que todos podem participar, independente da sua denominação ou segmento de fé. Todos terão a oportunidade de participar. A oferta de número 24. Vamos aqui na oferta de número 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, oferta de número 24, que diz assim: em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, do versículo 10 a 17, com foco no 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam com: assim diz o Senhor, e depois das palavras do Senhor,
Jesus, em Lucas 16, no versículo 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós, da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, de que essa nossa afirmação é a afirmação do Senhor Jesus, o Cristo, são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos, capítulo 3, no versículo 22 a 26. Foco no versículo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oferta. Mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. A oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10. Que diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo em nossas vidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho, de 1 a 24. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de saiu 2 livros. 1 Reis, capítulo, contém 22 capítulos. 1 Reis contém 22 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 2. Capítulo 2 contém 46 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. 1 Reis, capítulo 2, que diz assim, fala, Salomão reina. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele uma palavra, tenho que dizer-te, e ela disse, fala-me. Vamos aqui a mais um rebanho, rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Gênesis, contém 50 capítulos. Vamos aqui, Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 17 do livro de Gênesis para os rebanhos 22 e rebanho de número 21. Vamos aqui, Gênesis, capítulo 17. Contém 27 versículos. A prática da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael
e a todos os nascidos na sua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vou meditar aqui no livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Vamos aqui, Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra como rios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vou meditar aqui no livro de Esther, contém 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esther. Capítulo 8 contém 17 versículos, que diz assim: o decreto em favor dos judeus. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha geração? Escrevi aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 11º mês, que é o mês de Adar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 19 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 19. Capítulo 19 do livro de 2 Samuel contém 43 versículos, que diz assim: Davi volta para Jerusalém, e Abisalão, a quem ungiu sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote: falai aos anciões de Judá,
dizendo: porque sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei do outro lado do Jordão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo apenas. Vamos aqui. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, porque é tudo para nós, mais honra e mais glória para o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de se inscrever, e lembrando que todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus e se inscreverem em uma de nossas igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23, meditarem. Contém 13 versículos. Perseverar no amor e na fé, que diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos plenas recompensa. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando e que todos podem participar, independente do seu segmento espiritual, religioso. Vamos aqui. A oferta de número 27. Vamos aqui na oferta de número 27. Que diz assim, na oferta de número 27: prove para nós das igrejas virtuais, @as_sem-ovelhas, @a-igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @aig 1-318 37-300, @aig 12x 12.120 e igrejas benditas, e do canal @milhaofertadim, que não existe político santo, ou que, mesmo ele permanecendo um político, não pode se tornar um santo. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos fazer aqui mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Esses espíritos do mal vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa e em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Agora eu peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, que no final da nossa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio.
Escolha um número aí, meditem. Se vocês querem fazer uma pergunta ao nosso Senhor Deus, mentalize a pergunta, que no final da nossa live, o Espírito Santo vai te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua resposta. Mateus contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 versículos, capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 28 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 28. Vamos aqui. Capítulo 28 contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Capítulo 5 de Deuteronômio contém 33 versículos, que diz assim: a repetição dos 10 mandamentos, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 20 do livro de Jó. Vamos aqui, Jó, capítulo 20. Contém 29 versículos, que diz assim: Zofar fala outra vez. Por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas momentâneas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a todos vocês. Lembrando que para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em todas as redes sociais ao vivo nesse exato momento. Escolha um número de 1 a 24 para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Capítulo 5 do livro de Josué. Vamos aqui, capítulo 5 do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5.
contém 15 versículos, que diz assim: um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 7 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 7 do livro de 1 Crônicas contém 40 versículos. Que diz assim. Um momentinho. Genealogia das 12 tribos. Vamos falar da genealogia de Isacar. Que diz assim. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola, Pau, Jazib e Sinron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaia, Ibizão e Samuel, chefe das casas de seus pais e descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, e o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E os filhos de Uzi, Isaías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isaías, todos estes 5 chefes. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tito contém 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito. Vamos aqui, capítulo 2 do livro de Tito. Contém 15 versículos, que diz assim: instruções para o ministério de Tito. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. A serem moderadas, cartas boas, donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais estão apresentando e que todos podem participar, independente da sua denominação ou segmento de fé. A oferta de número 42. Vamos aqui na oferta de número 42, que diz assim: muita atenção! Nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábulas, teologias, pensamentos, imaginações, sonho ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que estejas fora da Bíblia Sagrada, para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro.
Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal, aquele espírito de anticristo, de depressão, vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Não deixe de escolher um número, mentalize um número de 1 a 24, para no final da nossa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão contém apenas um capítulo. Livro de Filemão que contém apenas um capítulo. Vamos aqui, Filemão contém 25 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo, que diz assim: Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse na prisão do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntária. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 6 do livro de Zacarias. Vamos aqui, capítulo 6 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Zacarias, capítulo 6. Não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, estará orando por cada inscrito dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Então, não deixe de se inscrever. Ou seguir, dependendo da rede social, porque estão em todas as redes sociais, ao vivo, nesse exato momento. Capítulo 6 do livro de Zacarias contém 15 versículos, que diz assim: as 4 carruagens. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 25 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 25. Contém 30 versículos. Que diz assim: a destruição do templo e de Jerusalém. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio
Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 18 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 18. Contém 27 versículos. O sogro de Moisés lhe traz a família. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviará, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Neemias. Capítulo 10 do livro de Neemias contém 39 versículos, que diz assim: os nomes dos que fizeram a aliança para com o Senhor Deus. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Pazur, Amarias, Malquias, Seraías, Azarias, Jeremias, Atos, Sebanias, Maluque. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui à nossa última oferta, mas lembrando que eu vou dizer por que as ofertas foram criadas. A revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando, em primeiro lugar, você mesmo que está me ouvindo. Em segundo lugar, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Em terceiro lugar, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus capítulo 16, do 24 a 27, e João capítulo 15, e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Por isso que nós desenvolvemos essas nossas ofertas. Agora vamos aqui ao sorteio da última oferta, que
e todos podem participar, independente da sua denominação ou segmento de fé espiritual religioso. E a oferta de número 31. Vamos aqui na oferta de número 31. Que diz assim, na oferta de número 31. Nós, das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @aigrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @aig 1318 37 300, @aig 12x 12.120, igrejas benditas. Estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus, o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, de que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí e escolhendo um número para o Espírito Santo estar falando ao seu coração. Então vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 5. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Número 7, Marcos, capítulo 8. Número 20, 1 João, capítulo 5. Número 6, 1 Pedro, capítulo 2. Número 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 23, 1 Reis, capítulo 2. Número 24, Gênesis, capítulo 17. Número 2, Abacuque, capítulo 3. Número 1, Esther, capítulo 8. Número 13, 2 Samuel, capítulo 19. Número 3, 2 João, capítulo 1. Número 19, Mateus, capítulo 28. Número 14, Deuteronômio, capítulo 5. Número 15, Jó, capítulo 20. Número 10, Josué, capítulo 5. Número 5, 1 Crônicas, capítulo 7. Número 18, Tito, capítulo 2. Número 4, Filemão, capítulo 1. Número 17, Zacarias, capítulo 6. Número 22, 2 Reis, capítulo 25. Número 11, Colossenses, capítulo 3. Número 8, Êxodo, capítulo 18. E número 21, Neemias, capítulo 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que é necessário vocês que venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e a presença do Espírito Santo para a sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. E finalizando aqui a nossa live, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã
até as 1h12 da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social que vocês estão nos assistindo, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do nosso vídeo. E em outras redes sociais, porque estamos em todas as redes sociais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E aguardo a todos vocês na nossa próxima live, às 18h07, às 6h07 da noite. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão e o meu muitíssimo amém.